Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal O Caminho Estreito. Tema de hoje: a cura de Naamã em uma visão mais profunda. A base será 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos fazendo a leitura e ao mesmo tempo a explicação, que é a forma mais didática, mais simples de entender, de preferência verso a verso. Apenas uma introdução: Naamã, ele era o principal líder do exército sírio, o comandante ou o general do exército da Síria, que era o exército mais poderoso da época. Ele era inclusive superior ao exército de Israel e ao exército de Judá. Só que Naamã, nós vamos perceber que, embora ele fosse gentil, embora ele fosse pagão, ele não era um israelita, ele reconheceu o poder do Deus de Israel. A gente percebe que ele tinha uma certa reverência, ele tinha um certo temor pelo Deus de Israel, embora ele fosse sírio. Mas a gente já vai entender isso no contexto, tá? Então vamos à leitura. Do versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo Senhor, pois, por meio dele, o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Em algumas versões, por exemplo, ao meio da Revista Atualizada, eles destacam que Naamã era grande homem diante do rei e de muito conceito, um homem muito honrado, muito conceituado, que ele era um herói de guerra, porém leproso. Então aqui nós temos a menção tanto da honra dele quanto da desgraça dele. Embora ele fosse um homem poderoso, vitorioso, importante, honrado, a passagem fala, porém leproso. Ou seja, a lepra meio que tirava dele todas as qualidades, porque era uma doença degenerativa, incurável, uma doença terrível. O aspecto negativo dele acabava praticamente anulando todo o aspecto positivo. No verso 1, nós temos outras informações também relacionadas à própria soberania de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Por meio dele, por meio de Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. Olha que interessante, muitas vezes a gente passa batido por isso. Isso mostra que Deus ele age mesmo sobre aqueles que não o reconhecem como Deus. Deus ele pode interferir diretamente em acontecimentos históricos. Ele pode favorecer até mesmo aqueles que não são servos dele por um propósito maior. Então nós percebemos que Deus ele sim está no controle de todas as coisas. Porém, ele reage à nossa fé, ele reage à nossa busca por ele. Não é aquela providência meticulosa que os calvinistas pregam, porque Deus ele retribui cada um conforme a sua conduta. Porém, os acontecimentos históricos, ele é soberano. A gente vê aqui a soberania de Deus, Deus dando vitória à Síria, comandada pelo general Naamã, embora eles não o reconhecessem o Deus de Israel como Deus deles. Eles serviam a outros deuses. Mas esse grande guerreiro ficou leproso, ou, em algumas versões, porém, ele era leproso. A lepra, antigamente, ela era incurável, era uma doença terrível que deixava a pessoa afastada, que deixava a pessoa numa situação de total marginalidade. Eu vou ler alguns trechos para vocês, principalmente em Israel. Separei aqui Levítico 13, versos 45 e 46. Quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro. Viverá separado, fora do acampamento. Então, o leproso, ele era obrigado, ele podia ser milionário, não importa. Ele podia ser muito rico. Mas ele era obrigado a usar roupas rasgadas.
ele era obrigado a andar descabelado e cobrir a parte inferior do rosto. E quando ele encontrava com pessoas, ele tinha que gritar: impuro, impuro. Por quê? Porque era altamente contagiante. Esta forma dele se apresentar era uma prevenção para que a doença não se espalhasse no acampamento, no arraial. A gente pode também trazer a explicação espiritual. Então você tinha o arraial, o tabernáculo de Moisés, lá o primeiro tabernáculo no meio, e as tendas dos israelitas, e aqui nós tínhamos o tabernáculo de Deus. O leproso, ele tinha que ficar fora, ele tinha que ficar aqui fora, ele não podia ficar dentro, porque a lepra, a impureza, também ela representa essa questão do pecado. E Deus ele não pode habitar com o pecado. Tem a parte física, o fato de realmente ser uma doença contagiosa, que poderia sim se espalhar para as demais pessoas, poderia contaminar o acampamento inteiro. Tem a questão sanitária, mas tem também a questão espiritual. A lepra ela representa o pecado que nos atinge, que nos machuca, que nos afasta da presença de Deus. Então, o leproso, simbolicamente, ele também tinha que ser afastado da presença de Deus, porque aqui no arraial, Deus fica no centro, que é o que vai acontecer quando Deus estiver habitando conosco. Apocalipse, né? Quando vier o reino de Deus, Deus habitará no meio dos homens, mas não vai mais existir pecado. As pessoas sãs seriam como se fossem as pessoas justificadas pelo sangue do Cordeiro, que haveria de vir. O tabernáculo representando Deus habitando no meio dos homens, e dentro do tabernáculo tem o lugar santíssimo. E o leproso representando o pecador não arrependido, que não pode estar diante da presença de Deus. Então ele fica fora do arraial. Número 5. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Olha que interessante. Mande essas pessoas nessas condições para fora, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde eu, Deus, habito entre eles. Vamos para os versos 2 e 3, porque eles têm muitas lições também para os nossos dias de hoje. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha que interessante o que essa menina falou. Então vamos imaginar aqui. Esta é a esposa de Naamã, que certamente Naamã nem podia ter relações com ela naquela condição. Eles ficavam até separados, né? Essa é a esposa de Naamã, e esta é uma menina israelita que havia sido levada cativa para a Síria, em uma guerra que Israel perdeu, em uma batalha que Israel perdeu. Essa menina aqui devia ser uma criança ainda. Ela foi levada cativa para a Síria para servir a esposa do comandante. E ela falou: olha, para essa senhora aqui, se o seu marido procurasse um profeta lá de Israel, certamente ele seria curado da lepra. Esses versos, o que eles nos ensinam? Eles nos ensinam que nós devemos estar cercados pelas pessoas certas. No caso, essa menina, ela vai fazer toda a diferença na vida de Naamã. Essa menina israelita, estrangeira na Síria, por incrível que pareça, para Naamã, que é um general do exército sírio, ela era a pessoa certa. E a gente vê uma grande discrepância entre o status da menina, que era praticamente uma escrava, uma criança escrava, sem valor praticamente, né? Quase que sem valor, sem importância, em comparação a Naamã, que era general do exército mais poderoso do mundo, muito honrado e reverenciado. Mas nós temos que saber identificar quem são as pessoas certas. Nós temos que estar cercados das pessoas certas e não das pessoas erradas, meus irmãos. Provérbios nos diz o seguinte, por exemplo, Provérbios 27, versos 9 e 10,
Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Temos também o verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então nós temos que prestar atenção para saber se nós estamos cercados de pessoas sábias, de pessoas que sabem dar bons conselhos, de amigos fiéis. Por quê? Porque o companheiro dos tolos acabará mal. Vocês conseguem se lembrar na Bíblia exemplos de conselhos ruins? O conselho que causou a divisão de Israel. 1 Reis, capítulo 12. Israel era um reino unificado. As 12 tribos ocupavam um território como algo único, unificado. E depois, o que aconteceu? Durante o reinado de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, apesar dele ter sido um rei que desapontou a Deus, o reino era unificado. Depois, durante o reinado de Davi, que durou 40 anos, o reino também era unificado, as 12 tribos estavam juntas. Posteriormente, no reinado de Salomão, que também durou 40 anos, o reino era unificado. E como que ocorreu essa divisão? Isso acabou enfraquecendo eles, foi uma coisa ruim. Como que ocorreu essa divisão? Por conta de um conselho errado que o rei Roboão obteve de amigos dele e mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. O que os súditos estão pedindo? Eles estão dizendo: olha, o rei Salomão, o teu pai, ele cobrava impostos caros de nós, ele colocou sobre nós muito trabalho, impostos altos, um jugo pesado. Dá uma aliviada para nós e nós te serviremos para sempre, nós seremos fiéis a ti. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. Até aqui tudo bem. Até aqui pode-se dizer que ele foi sábio, porque ele pediu 3 dias para pensar, para se aconselhar. Verso 6. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele. Então, mais uma vez, por enquanto ele está acertando, porque ele foi consultar os anciãos, as autoridades que haviam servido Salomão durante todo o reinado de Salomão. Ou seja, ele foi perguntar para pessoas experientes: como vocês me aconselham a responder a este povo? Até aqui ele estava acertando. Até aqui ele estava cercado das pessoas certas. Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Então os anciãos deram um conselho bom. Olha, faz aí o que eles estão pedindo, que não é uma coisa difícil, eles só estão pedindo uma pequena redução dos impostos, mas em compensação, eles sempre vão te servir fielmente, Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel tinham dito e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Aí ele vai fazer uma grande bobagem, meus irmãos. Ele rejeitou o conselho das autoridades e consultou jovens, amigos dele. Perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo dize: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado. Torna-o mais leve, dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes,
eu os castigarei com chicotes pontiagudos ou com escorpiões em algumas versões. Depois disso, é claro que foi uma tragédia, teve uma rebelião, o reino foi dividido em dois e péssimo conselho, péssimo conselho. Então faz muita diferença você estar cercado das pessoas certas ou das pessoas erradas. E aqui no caso, primeiro ele se consultou com as pessoas certas, mas ele não teve sabedoria para acolher aquele conselho. Então são dois requisitos. Você tem que ter as pessoas certas ao seu redor e você tem que saber seguir o conselho certo também. Porque não adianta você receber uma direção correta, não adianta você receber uma boa palavra e não executar, e executar o contrário. Roboão, ele ouviu uma palavra boa, que edificaria o reino dele, que traria paz e prosperidade para o governo dele, porém, ele não soube identificar que aquele conselho era bom. Então ele foi atrás de conselhos ruins, de tolos, de jovens tolos, e acabou acontecendo esta grande tragédia. Outro conselho terrível foi da esposa de Jó. Jó, capítulo 2, verso 9. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Se Jó tivesse amaldiçoado a Deus, ele teria morrido e teria perdido a salvação. Sendo que, como ele não pecou contra Deus, não pecou com os seus lábios, ele não blasfemou contra Deus, a glória da segunda casa foi ainda maior do que a glória da primeira casa. Felizmente, meus irmãos, Jó não seguiu o conselho da esposa dele. Isso teria acabado com a vida terrena dele e teria acabado com a eternidade dele. E depois nós vimos que ele viveu mais 140 anos com muita prosperidade, com muitas bênçãos. Ele ficou mais rico até do que ele já era. Aqui ele recebeu um conselho ruim, porém ele não acatou. Vamos dar sequência. A menina falou: olha, se o meu senhor, se Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Verso 4. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Olha que interessante, meus irmãos. Naamã lhe deu credibilidade à menina israelita. Tanto que ele foi contar para o rei da Síria, o que a menina havia dito. Ele soube identificar que aquele conselho era bom, era verdadeiro, era útil. Versículo 5. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Aqui a gente já começa a identificar alguns problemas. Essa história ela é cheia de erros e acertos. Aqui a gente identifica alguns problemas. A missão era para que Naamã fosse até o profeta Eliseu e não até o rei de Israel. Nessa época, meus irmãos, o rei de Israel era o rei Jorão, filho de Acabe, um rei ímpio que não poderia ajudá-lo em nada. A gente vai perceber que Naamã, ele recebeu a direção certa da menina israelita, ele foi até o rei da Síria, ele explicou corretamente para o rei da Síria, eu entendo que ele explicou corretamente que ele deveria se encontrar com o profeta de Israel e não com o rei, mas, contudo, todavia, o rei da Síria disse: eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E outra coisa, Naamã partiu levando muito dinheiro. 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa fina. Eu penso que ele carregou carroças, assim, com todo esse tesouro. Talvez acreditando que o ouro e a prata pudesse salvá-lo de alguma forma daquela condição. E nós vamos entender que não. Nós vamos entender que Deus é o Deus da graça, que nós não temos como
comprar o favor de Deus, que nós não temos como barganhar com Deus. Então aqui nós vemos dois erros. Ele achar que podia utilizar a riqueza para conseguir o milagre e o erro do endereçamento da carta. Vamos ler o verso 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Aqui piorou tudo, meus irmãos. Piorou muito a situação. O rei da Síria escreveu para o rei de Israel e não para o profeta Eliseu: eu estou te enviando o meu oficial Naamã, o general, para que você, rei de Israel, o cure da lepra. Olha o problema diplomático que isso vai gerar. Isso poderia gerar, meus irmãos, uma verdadeira tragédia, uma verdadeira guerra. A carta foi direcionada de forma errada. Não adianta, meus irmãos, essa é uma lição importantíssima. Não adianta nós recebermos a direção certa e seguirmos pelo caminho errado. Verso 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Então ele ficou totalmente perturbado. O rei de Israel, o rei Jorão, ele ficou transtornado, desesperado, crise de ansiedade aqui. E até com uma certa razão, meus irmãos. A hora que ele leu a carta, ele rasgou as vestes. Ele fez mais ou menos isso aqui, ó. Ele rasgou as vestes num sinal de angústia, de desespero, tristeza. Por que ele quer que eu... O que esse rei tá pensando? Ele tá pensando que eu sou Deus? Como que eu vou curar o general? Ele sabia... O rei de Israel, ele sabia que ele não tinha poderes para curar a lepra. E por isso ele se encheu de medo. E o que ele pensou? Ele acreditou que aquilo era uma estratégia para iniciar um confronto. Por isso que ele ficou desesperado. Ele falou, não, isso só pode ser uma estratégia da Síria para iniciar um confronto. Porque o exército sírio, ele era maior, ele era mais poderoso que o exército do reino do norte. Então isso mostra a importância de seguirmos exatamente a direção dada para Deus, não deixar ter desvios no meio do caminho, não deixar que as pedras no meio do caminho nos desviem. Naamã começou a encontrar pedras no meio do caminho e ele não percebeu. Ele foi desviando a rota, Verso 8. Agora nós vamos ver como uma pessoa de Deus, como um homem de Deus, consegue a solução de uma forma totalmente serena e tranquila. Então no verso 7 nós temos essa imagem de angústia e desespero. E no verso 8 vai ser exatamente o contrário. Olha que maravilha quando nós estamos diante de um homem de Deus, diante de um homem preenchido do Espírito do Pai Celestial. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Olha que maravilha, aquele que descansa na sombra do Onipotente. Isso nos lembra o princípio do Salmos 91, meus irmãos. A tranquilidade do profeta Eliseu é algo inspirador. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então nós vemos que o profeta Eliseu, ele descansa à sombra do Todo-Poderoso. Olha a tranquilidade. Por que rasgaste as tuas vestes? Para que isso? Envia o homem a mim. E ele saberá que há profeta em Israel. Ele saberá que há homem de Deus em Israel. Ele corrigiu aqui um conflito Rússia e Ucrânia com uma única carta, com uma única palavra
tudo voltou ao normal, as coisas se apaziguaram, toda a poeira foi baixada. O profeta Eliseu aqui, com essa tranquilidade, com essa confiança em Deus, conseguiu baixar a poeira e evitar uma guerra. Verso 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à casa de Eliseu. Voltando um pouquinho no verso 8. Quando Eliseu pede que Naamã seja enviado a ele, é porque o profeta não enxerga motivos para se desesperar, em razão da sua forte conexão com Deus. Eu quero trazer mais essa explicação, mais esse ensinamento do versículo 8, porque é isso que nós temos que absorver para nós. Nós temos que ter esta paz e esta tranquilidade e principalmente esta confiança de Eliseu, porque quando nós estamos conectados com Deus, nós sabemos que não existe motivo para nos desesperarmos. Tem um contraste muito grande entre o versículo 7, que é essa imagem aqui, de desespero, e o versículo 8, que é o extremo oposto, que é a tranquilidade de Eliseu. Eliseu já sabia que Deus tinha a solução. Enquanto que o rei de Israel olha para a sua pequenez diante de um exército maior que poderia aniquilá-lo, Eliseu olha para o céu. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva vem da parte de Deus, vem do céu, que é para onde Eliseu está olhando. No verso 9, Naamã vai até a porta da casa dele, até a porta da casa de Eliseu, para buscar a cura. E nós percebemos também uma lição aqui no verso 9. Mateus 7, versículo 7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Entre erros e acertos, Naamã está buscando. Naamã está se deslocando. Ele saiu do país dele, ele saiu da cidade dele. Ele foi para outro país. Ele cruzou a fronteira em busca da cura. E no verso 8, Mateus capítulo 7, versículo 8, está dito que todo o que busca, encontra. Nós temos que buscar também, porque as pessoas elas querem o milagre, elas querem a restauração, a cura, o milagre, a vitória, mas muitas vezes elas não buscam. E Naamã, ele não poupou esforços para buscar. Nós vemos que ele foi até o rei, depois ele foi até a casa do profeta Eliseu. Nós vemos no evangelho, meus irmãos, as pessoas buscando a cura. Aquela mulher estrangeira buscou a cura para a filha. A mulher, se eu não me engano, era uma mulher fenícia. O centurião saiu também em busca da cura para o seu servo. Nós vemos o grande exemplo de Zaqueu. Zaqueu, que era rico, importante, ele saiu correndo e subiu numa árvore para se encontrar com o Senhor Jesus. Zaqueu é um exemplo maravilhoso daquele que busca e encontra. E Zaqueu realmente teve um encontro com Cristo e ele e toda a casa dele foram salvos. Isso nos mostra que nós devemos buscar também. Como que nós devemos buscar? Nós devemos orar de dia, de noite, de madrugada se for necessário, jejuar, sempre estar buscando, lendo a palavra, praticando. Então, meus irmãos, ele foi em busca. Nós devemos também ir em busca do milagre. Às vezes a gente fica um pouco acomodado, às vezes a gente pede oração para as outras pessoas. Não está errado. Não está errado pedir oração para as outras pessoas. Só que o que está acontecendo muitas vezes, e que não é legal, por exemplo, a pessoa ela se sente fraca para orar e ela própria não ora por si. Ela própria não busca a Deus. Então ela pede oração. Tudo bem, eu não acho errado pedir oração. Eu costumo orar para todos que me pedem oração. Só que a própria pessoa também tem que ser forte e orar por ela mesma, entendeu? Não adianta ficar fraco e ela própria não buscar o seu maior interesse. Naamã foi atrás, ele foi atrás. E só existe um caminho. O importante é que agora, finalmente, meus irmãos, ele se dirigiu para o lugar certo.
Porque, primeiro, ele se dirigiu ao lugar errado. Quando ele teve aquele encontro com o rei de Israel, além dele não ter a menor possibilidade de obter a cura naquela situação, ele quase provocou uma guerra entre as duas nações. Então, quando você vai para o lugar errado, além de você não resolver o seu problema, você pode piorá-lo. Mesma coisa as pessoas que vão parar nessas igrejas do sistema. Esse é um grande exemplo que acontece nos dias de hoje. A pessoa está com um problema, ela está indo à falência, ou o casamento está acabando, ou ela está com uma doença, e ela vai parar numa igreja, aquelas igrejas que arrancam dinheiro, vamos dizer assim. Então, além dela não resolver o problema de doença, de falência, seja lá o que for, de emprego, o que ela tiver, o pouco que ela tiver, ela vai perder. Isso eu já vi acontecer várias vezes. Eu já vi pessoas serem enganadas, a situação ela pode piorar muito. Nós sabemos que existe um único caminho, que é Jesus Cristo, João 14:6. Não adianta darmos voltas. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus, meus irmãos, ele não disse que ele é um dos caminhos. Nunca um profeta, nunca um líder, digamos assim, religioso, teve a coragem de falar algo parecido. Buda não falou eu sou o caminho. Allan Kardec não falou eu sou o caminho. Maomé, nenhum líder ou profeta assim considerado, jamais disse algo do gênero. E Jesus ele não fala que ele é um caminho que leva a Deus. Não. Ele é o caminho, o único caminho. A verdade e a vida. Não existe vida fora de Jesus. Não existe caminho fora de Jesus. E não existe verdade fora de Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso nós sabemos claramente. Então nós não temos desculpa para errar o alvo. Jesus ele é o sumo sacerdote perfeito e definitivo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Mas na época de Naamã, o homem de Deus daquela época, claro que não se compara a Jesus, mas o profeta de Deus era o profeta Eliseu. Claro que Eliseu e muitos outros eram mortais e pecadores. O livro de Hebreus fala isso com muita propriedade. Antigamente, no sacerdócio levítico, você tinha um sumo sacerdote que tinha que fazer expiação pelos próprios pecados, depois pelos pecados do povo, e era um sumo sacerdote mortal, depois ele era substituído por outro. Mas Jesus não. Jesus é o sumo sacerdote definitivo que nunca pecou, que não tem pecado e que vive para sempre, que está vivo à destra do Pai. Mas a direção de Naamã, naquela época, era que ele fosse até o homem de Deus, o profeta Eliseu. E finalmente ele chega no local. Com certeza, meus irmãos, ele era um homem... A própria Bíblia diz, né? O início do capítulo fala que ele era muito respeitado e honrado, que ele era um grande guerreiro, ou seja, ele era um homem muito importante. E ele chega lá com seus cavalos e carros de guerra e para a porta da casa de Eliseu. Ele foi com toda a pompa, com todo o garbo, com toda a elegância, com toda a honra. Imagina que os cavalos estavam todos vestidos também, com armaduras, com enfeites, todos ataviados, que o carro de guerra era todo decorado, mais ou menos como a gente está mostrando aqui. Certamente ele foi com roupas dignas de um comandante, de um oficial. E na cabeça dele, ele tinha certeza que Eliseu o receberia com toda honraria. Ele tinha certeza que Eliseu daria honras para ele. Ele foi com um pequeno exército, com um batalhão lá, até a porta da casa do profeta Eliseu. Mas o que acontece? Olha, ele parou a porta da casa de Eliseu. Ele falou, bom, certamente Eliseu vai me receber e vai me honrar. Porque todo lugar que Naamã ia, Naamã era honrado. Naamã era reverenciado. Mas o que vai acontecer, meus irmãos? Versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro
para lhe dizer. Eliseu não recebeu, mandou um estagiário, mandou um mensageiro, Geazi. O que o mensageiro disse? Estagiário a gente brinca, né? Que é o que a gente entende nos dias de hoje. Mandou o servo dele: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Então mandou lá um menino. Eliseu mandou um menino, Geazi. Geazi, ele dava algumas mancadas, principalmente nesse episódio. O que aconteceu? A gente vai ver no verso 11 que Naamã ficou indignado, porque é costume, inclusive nosso costume, oferecermos a melhor recepção possível para pessoas importantes. E essa era a expectativa de Naamã. E nós vemos aqui que Naamã sofreu a segunda frustração. A primeira foi com o rei de Israel, Jotão, que rasgou as vestes, quase que brigou com ele. E a segunda frustração foi que o profeta Eliseu não se deu ao trabalho de sair de casa para recepcioná-lo. Então a gente vai ver o que acontece aqui no versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Então aqui Naamã está totalmente indignado, está revoltado. Eliseu não o recebeu, não deu nenhuma honraria para ele, não fez da forma como ele imaginava. E nós temos também grandes ensinamentos do versículo 11. Quais são? Primeiro, que aqui Naamã ficou indignado. Primeiro ensinamento: Deus nem sempre age da forma como nós imaginamos. Não somos nós que devemos querer moldar o agir de Deus. Não podemos colocar ansiedade. Meus irmãos, Deus ele tem várias formas de agir. Por exemplo, o que Naamã imaginou não necessariamente estaria errado. Vocês lembram quando Jesus promoveu a ressurreição de Lázaro? Jesus ele se colocou em pé, ele invocou de pé o nome de Deus, ele agradeceu a Deus, ele falou em alta voz, na frente de todo mundo, determinou que Lázaro saísse do sepulcro e Lázaro saiu. Só que outras vezes, Jesus fez milagres totalmente discretos. Por exemplo, na transformação da água em vinho. Só os discípulos perceberam que aquilo era um milagre de Jesus. Todos os outros demais convidados, o copeiro, o mestre-sala, eles não perceberam, eles simplesmente acharam que chegou mais vinho. Jesus ele não se levantou no casamento, ele não agradeceu a Deus em alta voz, ele não fez nenhum pedido a Deus, nada assim em alta voz, ele fez tudo mentalmente. Ele apenas falou: encham as talhas com água, levem as talhas com água ao mestre-sala, e quando chegou no mestre-sala já era vinho. Então Deus ele tem várias formas de agir. Não somos nós que devemos querer moldar o agir de Deus. Nós não podemos colocar ansiedade. E muito menos podemos colocar Deus em uma caixinha, da forma como a gente pensa. Porque o eterno, meus irmãos, ele trabalha de diversas maneiras. Deus ele é todo poderoso. Deus ele é ilimitado. E aqui nós vemos que Naamã demonstrou o orgulho que existia em seu coração. Porque ele fala: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Por quê? Isso aqui é orgulho. Isso aqui é soberba. Na linguagem popular de hoje, Naamã estava se achando. A Bíblia diz: se alguém pensa que é alguma coisa, está se enganando. Se alguém pensa que é alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Naamã ele tinha que entender que ele não era superior a ninguém. Naamã tinha que entender que nós somos apenas pó da terra. Naamã tinha que entender que ele era um mero mortal. Então, quando ele diz: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, ele mostra o orgulho que existia dentro do seu coração. Era necessário, meus irmãos, uma mudança de postura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1,
versos 27 a 29, como que Deus age. É ao contrário do que Naamã imaginava. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus ele age dessa forma. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Por isso que nós vemos esses teólogos. Não, porque eu sou teólogo, exegeta, fluente no grego, fluente no hebraico, eu sou pós-doutorado não sei o quê. Esses caras, ou eles viraram ateus, ou eles estão virando agnósticos, ou eles se dizem cristãos, mas não conseguem entender o básico. Eles não conseguem entender que Jesus é o Filho de Deus. Eles não conseguem entender que nós não vamos morar no céu. Eles não conseguem entender que o inferno, na verdade, é apenas a sepultura, que o lago de fogo é para aniquilação dos condenados, que não vai haver aquele inferno de fogo eterno. Eles cobram dízimo, que é algo extinto do sacerdócio levítico, que não existe mais, que nunca foi em dinheiro. Então nós vemos que essas pessoas que pensam que são muito, que são aclamadas, porque Deus falou que o reino, que ele resolveu revelar as coisas do reino aos pequeninos. Se eu não me engano, em Mateus 13, olha o que Jesus fala para os discípulos. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então Naamã, ele precisava entender essas coisas. A soberba precede a ruína, nós já estudamos isso. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E no verso 5, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Para que ele fosse curado, ele precisava mostrar humildade, mudança de rota, mudança de postura. O orgulho tinha que sair do coração dele. Ele tinha que se reconhecer como um mero mortal doente, pó da terra, sem méritos. Versículo 12. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali, furioso. Eu até fui pesquisar esses rios e realmente são rios muito bonitos, viu? São rios que têm águas mais translúcidas. Rios Abana e Farfar. Vou pegar aqui as imagens. Olha que bonito. Então, humanamente falando, até a gente teria que concordar com... Nós teríamos que concordar com Naamã. Esses rios de Damasco, eles realmente são mais bonitos do que o Rio Jordão. Por isso que ele fala, por que eu vou tomar banho no rio Lamacento, ao invés de tomar banho em rios maravilhosos que tem na Síria, na minha própria terra? Aqui, olha, o rio é bem bonito. Eram rios mais cristalinos. O que nós entendemos aqui da indignação de Naamã? No pensamento humano, né? Não no pensamento mais espiritual. Em Damasco, os rios Abana e Farfar, eles corriam límpidos e brilhantes, enquanto que o Jordão era lamacento. Os rios da Síria realmente eram superiores em beleza, qualidade de água, em limpeza. Eles realmente eram mais atraentes aos olhos. Porém, meus irmãos, o milagre estava nas águas barrentas do Rio Jordão. A objeção de Naamã tinha um rigor lógico, mas a igreja, nós temos que entender que a igreja é um lugar que recebe os doentes. Nós temos que ir para o Jordão. Não adianta você querer ir para um lugar bonitinho. Não adianta. Nós temos que receber, nós temos que ir para o lugar que nos recebe com todas as nossas sujeiras, com todas as nossas mazelas. Nós temos que nos lembrar que os pecadores
não são figuras de destaque como a sociedade enxerga. Não, meus irmãos. Aquilo que é exaltado entre os homens é abominação para Deus, é detestável para Deus. Tem até esse versículo, Lucas 16, verso 15. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Na visão física, ele estava enxergando os rios Abana e Farfar como melhores. Mas na visão espiritual, a gente não pode considerar dessa forma. 1 Coríntios, de novo, aqui vamos trazer que Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, justamente para que ninguém se glorie diante dele, para que ninguém se glorie diante do Altíssimo. Vamos colocar o Rio Jordão, que não é um rio translúcido como os rios de Damasco. Então, um rio um tanto quanto barrento em algumas partes. Não tem, assim, toda aquela beleza que Naamã esperava. Aqui eles até pegaram umas imagens mais bonitas. Mas digamos que ele não tem toda a beleza que Naamã esperava. Da mesma forma, se a gente entender, ele foi curado no Jordão, que não tinha beleza. E quem nos curou? Quem nos curou? Será que tinha beleza? Será que quem nos curou era considerado belo? Isaías 53. Agora vocês vão perceber o impacto dessa passagem. Isaías 53, versos 1 e 2. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Está falando de Jesus aqui. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Olha isso, meus irmãos. Olha o paralelo entre o Rio Jordão, que traria a cura, que levaria as enfermidades, com o Senhor Jesus, que traz a cura, que leva as nossas enfermidades. Naamã, ele não viu nenhuma beleza, nenhum atrativo no Jordão. Então nós podemos fazer aqui um paralelo. Da mesma forma que o Jordão não tinha qualquer beleza que atraísse aos olhos, nada em sua aparência para que desejássemos entrar no Jordão, ninguém desejaria tomar um banho no rio lamacento, o mesmo ocorreu com o Mestre Jesus. Muitos o rejeitaram, porque ele não era majestoso como Herodes, o tetrarca, como César, como Pilatos. Talvez ele não se vestisse tão bem quanto os fariseus, quanto os saduceus. Talvez a sua simplicidade, a sua humildade, talvez não tenha atraído muitos homens. Mas é em Jordão, no Jordão que nós temos a cura. É no Jordão, não é em Abana e não é em Farfar. Não adianta. O pecador, ele tem que entender a sua condição. Nós temos que lembrar que os pecadores não são figuras de destaque, embora a sociedade exalte os pecadores, embora a sociedade destaque os pecadores, eles não o são. Vamos para o versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram. Aqui volta a importância de estarmos cercados pelas pessoas certas. Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Aqui, Naamã, ele teve a bênção de estar rodeado de pessoas certas nas horas certas. Primeiro a menininha israelita, serva da esposa dele, que deu a direção do profeta Eliseu, e depois de um servo dele, de um sírio, que falou, olha, não custa nada, entra no rio, o profeta te pediu uma coisa fácil, se fosse uma coisa difícil, aposto que você ia querer fazer. Mas o que impedia ele de entrar no Jordão? Essa questão, meus irmãos, do orgulho. O que o pecador tem que fazer? O pecador, ele tem que expor as suas feridas. O que significa
tirar as vestes de general, tirar as vestes de comandante na frente das outras pessoas, dos demais homens. Isso representa a necessidade de confissão dos nossos pecados, a necessidade de nos colocarmos no lugar de pecadores arrependidos. Quando Naamã estava com as vestes, com aquelas roupas do exército, de um verdadeiro general condecorado, aquilo estava escondendo a real condição dele. Vocês estão conseguindo entender esse paralelo? O pecador não arrependido é aquele que não tira as vestes. O general de alta patente, não sei quem que é, tá? Vou abrir qualquer coisa aqui, o primeiro que aparecer. Ele usa essas roupas maravilhosas. Naamã se vestia dessa forma, claro que trazendo para o tempo dele. Mas vamos supor, Naamã estava com o corpo coberto, com roupas de um verdadeiro comandante, com todas as medalhas, condecorações, cinto com esses detalhes dourados, luvas, essa boina. Então ele estava dessa forma e provavelmente com o rosto um tanto quanto coberto. E o problema, ele pensou o seguinte: se eu tirar essas roupas, essas vestes, todas as minhas chagas, todas as minhas feridas serão expostas. E é assim que nós obtemos o perdão dos nossos pecados. Quando a gente confessa, quando a gente expõe as nossas chagas, quando a gente expõe as nossas enfermidades para que nós possamos ser curados. Não tem outra forma. E é isso que incomoda tanto os pecadores. Os pecadores, eles tentam esconder o pecado da mesma forma como Naamã tentava esconder as feridas. Então a gente vai colocar essa frase aqui, olha. Os pecadores tentam esconder os pecados, vírgula, da mesma forma como Naamã tentava esconder as feridas. Por isso que ele não queria entrar no rio, que era uma coisa fácil. Para que nós possamos obter o perdão, a gente tem que mostrar o arrependimento sincero e a gente tem que expor diante de Deus, nós temos que expor as nossas falhas, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, para que Deus possa nos curar com o sangue de Jesus, com o sangue derramado na cruz do Calvário. Do contrário, aquele que não precisa de médico, ele não pode ser curado. Aquele que não tem do que se arrepender, ele não pode ser curado. E isso foi uma decisão difícil para Naamã. Keidson Mello: assim como Deus curou Naamã em um rio lamacento, Jesus curou o cego com lama simples e não com as águas limpas do tanque de Siloé. Sim. Márcia Moreira: por isso não vem para a luz, para que as suas trevas não sejam reveladas. Márcia Moreira: eu acho perfeito, lindo e profundo do jeito que o Criador trabalha. Humildade é uma das virtudes mais nobres. Exato. Matheus Gabriel The Word: ele o empobreceu seu espírito. Sim, ele tinha que se tornar pobre de espírito. Perfeito. Esse é um dos motivos que Eliseu não o recebeu, não deu honra nenhuma para ele. Porque ele já estava muito inflado. Mas é a única forma de nós sermos curados. Reconhecermos a nossa condição de pecadores perdidos, né? De pobres de espíritos, de sem méritos, de falhos, de mortais, de pessoas que precisam da misericórdia divina, dependem completamente, até que Naamã resolveu se esvaziar. Assim, ele desceu ao Jordão. Esse desceu é porque tem que descer mesmo. E mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Mais um paralelo aqui maravilhoso com o Evangelho. Nós só podemos entrar no reino dos céus se nos portarmos como uma criança, no que se refere à questão de perdoar rápido, de manter a verdadeira humildade, de não arrumar confusões. O general, antes ele acreditava que apenas um grande ato poderia tirar a lepra do seu corpo.
Porém, Deus ele tinha ordenado algo simples, mas que colocaria em exposição todas as chagas e feridas de Naamã, que representam o pecado sendo confessado. E aí nós vamos para o verso 4 de Isaías 53. Olha que interessante este paralelo. Tá falando de Jesus agora. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, que foi o que o Jordão fez com as enfermidades e com as chagas de Naamã. E tem um paralelo também com o Evangelho, que ele se fez como criança. Vamos para Lucas. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus não está falando que o reino de Deus pertence às crianças, não. Jesus está falando que o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Naamã estava soberbo. Ele nunca poderia receber a cura, a redenção, naquela postura antiga dele. A criança ela perdoa rápido, ela briga com o amiguinho, depois ela já está de bem, ela não carrega aquela mágoa. A criança ela tem humildade, ela tem a sinceridade, ela fala as coisas de forma sincera, ela não fica maquinando mal. A criança ela não fica planejando mal contra a outra, não. Briga, já logo se reconcilia, se dá bem com todas. Você coloca uma criança com outras, elas vão se dar bem. Pode ser um pouco mais velha, um pouco mais nova. A criança ela não tem nenhum tipo de preconceito, nada. Você pode ter uma criança de qualquer etnia, elas sempre vão se dar bem, sem nenhuma restrição, nada. Nós devemos ser assim também, porque senão nós não entraremos no reino de Deus. E a passagem, ela fala isso exatamente para fazer essa alusão. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como de uma criança. Ele foi purificado. Está representando a salvação. Sua pele tornou-se como de uma criança. Está representando que ele se tornou apto ao reino de Deus. Não é simplesmente, meus irmãos, a cura de uma doença de pele. Essa passagem, ela está trazendo muito mais. Então nós vimos aqui o paralelo com o Evangelho e o paralelo com Isaías 53, versículo 4. E aqui no verso 14 também nós vemos a questão da obediência. Naamã mergulhou conforme a ordem de Deus. Ele quase perde a bênção por falta de obediência. Ele quase perdeu a bênção. Primeiro, quase perdeu a bênção por receber a direção certa e seguir na direção errada. Depois ele quase perdeu a bênção pelo orgulho. Porque ele ficou orgulhoso, Eliseu não recebeu, ele ficou indignado. Depois ele quase perdeu a bênção por um julgamento errado. Ele fez um julgamento errado do Rio Jordão. E depois ele quase perde a bênção por não obedecer ao profeta Eliseu. Então nós podemos entender nas nossas vidas por que muitas vezes a gente não está alcançando a bênção. Ou a gente tomou a decisão, o caminho errado, ou a gente recebeu a palavra certa e acabou se desviando para a esquerda ou para a direita no meio do caminho. Naamã acabou se desviando no meio do caminho, ele foi parar lá com o rei Jotão, em vez de parar com o profeta Eliseu. Ou a gente deixa o orgulho entrar no nosso coração, a soberba, a gente começa a achar que a gente é mais do que nós realmente somos. Ou falta obediência. Muitas vezes falta obediência. E muitas vezes está acontecendo todos esses fatores. A obediência, ela traz grandes bênçãos. Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então Deus fala, quem dera eles tivessem sempre no coração
essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles, tudo daria certo, mas eles desobedecem. Aí que tá, meus irmãos, a gente tem que trazer isso para as nossas vidas. Nós temos que entender os erros e os acertos de Naamã e evitar os erros que ele cometeu. Porque os erros que ele cometeu quase o deixaram fora do favor de Deus, da cura, da redenção, da purificação, que representa até mesmo a própria salvação. Ele foi curado não apenas da lepra, como também do seu orgulho e da sua prepotência. Nós vamos ver que Naamã se torna um homem de Deus, que Naamã se torna um servo de Deus. E os 7 mergulhos é interessante. Aqui representa ele mergulhando no rio, aquele já obediente, né? Crendo, mostrando fé, mostrando obediência. E o que nós podemos dizer que simbolizam os 7 mergulhos? Vamos colocar aqui, vamos listar os 7. O primeiro mergulho podemos dizer que significa humildade. Ele teve que ter a humildade de tirar as vestes e entrar na água. Também obediência. O segundo mergulho representa a obediência. O terceiro mergulho representa submissão. Nós temos que ser submissos a Deus e a Jesus. Não podemos ser rebeldes. O quarto mergulho representa perseverança. O quarto mergulho representa perseverança. O quinto mergulho representa a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. O sexto mergulho, esperança, meus irmãos. Esperança. Até o sexto mergulho ele não estava curado. Quando ele saiu da água na sexta vez, ele ainda estava totalmente leproso. Por isso que o sexto mergulho representa esperança. E o sétimo mergulho, que é o que todos desejam, representa finalmente a vitória. Mas nós vimos a saga que ele percorreu. Então, repetindo aqui, aumentar um pouquinho a letra para quem está no celular. Humildade, obediência, submissão, perseverança, fé, esperança e finalmente a vitória. Ele foi purificado. Vamos seguir aqui, versículos 15 e 16. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Naamã reconheceu que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão Israel. Só existe um único Deus. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. Tem um ensinamento muito grande nos versos 15 e 16 também. Esse estudo é profundo, não tem jeito. Por que Eliseu não aceitou uma oferta voluntária? Se a Bíblia diz que nós podemos aceitar oferta voluntária. Por exemplo, tem pessoas que fazem oferta voluntária aqui no canal, tem pessoas que fazem um Pix, e aí a gente usa o dinheiro na obra de Deus. Por exemplo, nos batismos, nas missões que a gente sempre está mostrando aqui para vocês. Se é lícito aceitar algo voluntário, por que Eliseu não aceitou? Tem um motivo e a gente vai entender. A gente vai entender exatamente por que naquela situação Eliseu não poderia aceitar de jeito nenhum. É pelo seguinte, Naamã, ele era pagão. Ele estava se convertendo naquele momento, meus irmãos. E os dons de Deus são resultado da graça. Naamã não tinha o total entendimento, o entendimento que nós temos hoje. Então nós vemos ele saindo carregado com muitos bens. Mas a gente lembra que no começo da passagem, ele estava com
se eu não me engano, 350 quilos de prata e 72 quilos de ouro. Mas nada disso tem valor perante a Deus. Porque aquilo que a gente recebe de Deus, a gente não recebe porque está entregando primeiro alguma coisa para Deus. Nós recebemos pela graça, pelo favor, um favor imerecido de Deus. E tinha que ficar muito claro para Naamã que não pode haver cobrança quando alguém é beneficiado por algo que vem da parte do Eterno. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o dom da cura, ela não pode realizar a cura e falar, olha, agora você tem que me pagar R$100. Não. Uma pessoa que tem o dom da profecia, ela não pode entregar uma revelação e cobrar por aquela revelação. Então ele tinha que deixar claro isso para os sírios, que os dons de Deus não se comercializam. Eles não podem ser comercializados em hipótese nenhuma. Muito embora Naamã ele queria dar como se fosse um presente, né? De forma voluntária. Mas poderia causar um mal entendido. Naquela situação, naquela ocasião, poderia causar um mal entendido. Nós vemos que Eliseu ele recebe alguns presentes de outras pessoas. Teve até uma senhora que construiu um quarto para ele, para Geazi, na casa dela, no quintal da casa dela, construiu um quarto, oferecia alimentação para eles. Mas nessa passagem, era importante mostrar para Naamã, para um pagão, a graça divina de Deus. Que a graça de Deus ela não pode ser compensada com coisas materiais. Então vamos escrever aqui por que ele não aceitou. Porque a graça... Naamã tinha que entender isso. Ó, a graça divina de Deus não pode ser compensada com coisas materiais. Então era importante que Naamã retornasse para a Síria com todo aquele tesouro que ele trouxe, para ele ver que nada daquilo adiantava, que nada daquilo poderia salvá-lo, que ouro e prata não impressionam a Deus, que os dons não se comercializam, não podem ser comprados. O verso 26 traz esse esclarecimento, porque Geazi acabou correndo atrás para receber um dinheiro. Só que Eliseu fala, este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Este não era o momento apropriado para aceitar essas ofertas. Se fosse outro momento, outra circunstância, em outra situação, nós até poderíamos aceitar e reverter para a obra. Mas nesse momento nós não poderíamos. Porque o recém-convertido Naamã ele tinha que entender esses conceitos que para nós é claro. Na verdade, nem é tão claro, viu? Porque no sistema religioso, eles acham que dízimos e ofertas com a pressão lá do pastor é algo que Deus vai devolver em dobro. Até hoje existe isso. Então vocês entenderam por que mesmo com a insistência de Naamã, Eliseu recusou. Se ele recebesse, ele certamente daria um destino lícito para aquelas coisas. Mas nesse momento ele não poderia aceitar. Aí no verso 17, olha que interessante. E disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor, senão a Yahvé, ao único e verdadeiro Deus. Nós vemos a legítima conversão de Naamã. Naamã vivia na antiga aliança e os sacrifícios seriam feitos sobre terras de Israel. Provavelmente ele construiria um altar, porque ele considerava as terras de Israel terras santas, né? Terras aceitáveis a Deus. E nesta época os gentios convertidos eles deveriam sim se submeter a todas as demandas legais e cerimoniais. Nessa época ainda existiam as leis cerimoniais. Quando ele leva 2 mulas carregadas de terra, isso nos lembra de Êxodo 20, verso 24. Deus fala o seguinte para os israelitas: façam-me um altar de terra, e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos
e as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. É até interessante porque Naamã tinha noção da própria Torá. Ele estava levando terras do solo de Israel para sacrificar a Deus. E tinha essa determinação na Torá, bastante interessante, né? Ele tinha um certo conhecimento da instrução, da Torá. A importância da gente conhecer a palavra, né? Se até um gentil conhecia um pouco da palavra, quanto mais nós devemos conhecer cada vez mais, devemos ler todos os dias a Bíblia, meus irmãos. Lucas 4:27. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Então, a idolatria e a apostasia estavam tão grandes em Israel nesta época, na época do profeta Eliseu, os reis eram tão idólatras, tão ruins, que o único leproso que foi curado foi um estrangeiro, Naamã, o sírio. Quando Jesus falou isso, olha, todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Eles ficaram muito bravos com Jesus, quando Jesus pregou essa verdade. Mas é por causa da condição daquele povo, da época de Eliseu. Uma condição espiritual muito ruim. E quem acabou crendo mesmo em Deus e seguindo as suas leis, os seus mandamentos, sacrificando somente a ele e não a Baal e não a outros ídolos, foi justamente Naamã, o sírio. Não adianta você falar que é crente. Você tem que servir em espírito e em verdade. O povo de Deus são aquelas pessoas que o servem em espírito e em verdade, aqueles que fazem a vontade de Deus, que mantêm a fé em Jesus e que guardam os seus mandamentos. Depois, o que vai acontecer? Naamã vai embora e Geazi faz uma grande bobagem. Geazi era o servo do profeta Eliseu. Era o menino que andava com ele, o assistente dele, o auxiliar. Eu vou ler para vocês porque já tá tarde e a gente explica de uma vez. Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu. Arameu é sírio. Não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. E ele já fez uma grande bobagem aqui de jurar pelo nome de Deus, queria tentar ganhar alguma coisa de Naamã. 21. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhes 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Geazi mentiu aqui, falando que o próprio Eliseu estava enviando ele, mas o meu senhor enviou-me. Uma mentira desalavada aqui, em troca de prata e roupa. Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Então ainda Naamã mandou os servos dele ajudarem a Geazi a levar a prata e as roupas. Verso 24. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou-as em casa. Fez que nem Acã, né? Lembra Josué capítulo 7? Mandou os homens de volta e eles partiram. Acã enterrou na sua tenda bens, ouro e prata e a capa babilônica da cidade de Jericó, coisas que haviam sido consagradas a Deus, consagradas à destruição. Acã levou de Jericó e enterrou na tenda dele. Também brilhou o olho de Acã pela capa babilônica, pelo ouro e pela prata. E aí ele e toda a família acabaram sendo mortos. 25. Então entrou
e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: Onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: Teu servo não foi a lugar algum. Segunda mentira seguida aqui. Primeiro ele mentiu para Naamã, que Eliseu o havia mandado, e agora ele mentiu para o próprio Eliseu, dizendo que não teria ido a lugar algum. 26. Mas Eliseu lhe disse: Você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Meus irmãos, nós vemos que Geazi mentiu para Naamã, depois mentiu para Eliseu, sem ter demonstrado qualquer arrependimento. Ele pagou o preço por suas transgressões. Nós temos que evitar tanto o orgulho de Naamã, que ele apresentou no começo, e temos que evitar também a mentira de Geazi, para que a ira de Deus não recaia sobre nós, meus irmãos. Fizemos aqui até o final do capítulo. Glória a Deus por essa oportunidade. Vamos finalizar glorificando ao nosso Pai Celestial, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Obrigado, querido Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudarmos e compreendermos melhor a tua palavra, pela tua graça, pela tua benignidade que dura para sempre. Louvado seja o Senhor Deus, Criador dos céus, da terra e do mar e de tudo que neles há. Louvado seja o teu unigênito Filho, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo.